Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Hoje vamos trabalhar nosso tema movimentos sociais. Tá? Nós trabalhamos a questão de alguns aspectos, então hoje vamos entender os movimentos sociais tão hoje em dia, mais ainda hoje em dia, escarneados por algumas ideologias perversas que estão se instalando na nossa sociedade, de disseminar ideias fantasiosas que os movimentos sociais são grupos de marginais, de bandidas, prostitutas, ladrões, sapatonas, viados, né? Tudo isso aí a gente ouve, escuta muito de algumas pessoas inteiramente ignorantes dentro daquilo que se trata de fato, que é o que são os movimentos sociais. Então nós temos o dever civil como cidadãos de esclarecer, nem que se não tivesse na pauta dos nossos estudos, nós iríamos trabalhar esse conteúdo, porque é de suma importância para justamente desmistificar essa visão absurda que está sendo propagada aí por algumas pessoas egocêntricas e perversas de nossa sociedade. Então vamos entender o que são, igual ao objetivo dos movimentos sociais. Aula de Sociologia, professor Ariston. Vamos lá. Vamos entender o conceito ou o objetivo dos movimentos sociais. Vamos lá. O que são os movimentos sociais? São ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas de da população se organizar e expressar suas demandas. São entidades, são grupos sociopolíticos, que não quer dizer partidários, viu, galera? Não são grupos partidários. Na sua maioria não tem ligação nenhuma com partidos políticos, mas são políticos. Por quê? Porque política é o grande núcleo, o núcleo desta célula da sociedade. Política é a questão da organização, que nós já sabemos. Então, os movimentos sociais são a sociedade organizada para suprir alguma demanda da própria sociedade, algum elemento que não está de acordo, está suprindo as necessidades das pessoas. Por isso surgem os movimentos sociais que existem no mundo inteiro. Então são organizações sociopolíticas e não organizações partidárias, tá? Muito menos religiosas, né? Algumas têm o vínculo religioso, porém trabalham mais a questão social de fato, tá? Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, né? Locais, regionais, nacionais, internacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação, como a internet. Hoje em dia a ferramenta das redes sociais, a internet, ela está aí para auxiliar em alguma demanda de necessidade de alguma estrutura. Tá? Então eles utilizam muito as redes para mostrar seu trabalho, para reivindicar seus direitos, enfim. Tá? Movimentos sociais e seus objetivos. Vamos lá. Realizar ações com o objetivo de projetar em seus participantes, tá? Sentimentos de pertencimento social, de pertença. Sou brasileiro, não preciso estar no radicalismo, né?
tenho minha nacionalidade, entendo os meus direitos, entendo os meus deveres e entendo que tá existe lacuna aqui no meu bairro, na minha comunidade, existem problemas. Então, os movimentos sociais são pessoas que se organizam para reivindicar direitos, tá? Não é que não queiram praticar deveres, mas vão para reivindicar algo que está sendo falho pelos órgãos competentes, né? Os órgãos competentes deveriam estar de mãos dadas com os movimentos sociais, porque eles estão lá na base, na ponta, estão na realidade. Às vezes os governantes nem sabem de alguns problemas do qual os movimentos sociais, já que eles estão inseridos lá no meio da problemática, eles deveriam participar para os governantes e os governantes atuarem de forma correta, satisfazendo as demandas daquela estrutura social. Mas hoje, você sabe, muitos dos nossos governantes só querem estar ali no bem bom e não estão nem aí para as pessoas, né? É incrível que as pessoas se deixam manipular por esses interesseiros, esses oportunistas, infelizmente, né? Aí já é outra questão. Aqueles que eram excluídos passam a se sentir incluídos em algum tipo de ação de um grupo ativo. Os movimentos sociais se baseiam no sentimento de moralidade e injustiça e num poder social baseado na mobilidade social contra as privações, tá? As privações de exclusão e pela sobrevivência e identidade. Então, baseada na mobilidade social, que uma hora eu posso estar bem, outra hora eu posso estar mal, tá? E sobreviver de acordo com a demanda, tá? Mas tem que haver conformismo com a pobreza, com a miséria, com a fome, com o analfabetismo, com a indiferença, com o racismo. Não tem que haver comodismo. Tem que se falar, tem que expor suas ideias, tem que reivindicar, tem que abrir a boca mesmo e reivindicar e de fato conseguir algo não para si, mas para aquele meio, para aquele grupo, para aquela estrutura, para aquele bairro, enfim, onde há necessidade. Então os movimentos sociais só existem, turma, os movimentos sociais só existem porque existem lacunas administrativas. Tá? Os movimentos sociais só existem porque existe a corrupção, né? Existe o problema da corrupção, o problema do oportunismo de muitos, tá? E só existe também o analfabetismo de muitas pessoas, senso comum, tá? Que se deixam manipular por esses indivíduos, por essas pessoas. Infelizmente acontece, as pessoas trocar o seu poder representativo por algum benefício, né? Isso já também é corrupção. Então, os movimentos sociais, mais uma vez, só existem porque existe uma falta do poder público naquela demanda específica. Aí existem inúmeros movimentos sociais. Por que existem inúmeros movimentos sociais? Porque o Brasil é um país altamente desigual, né? O Brasil é um país totalmente que não prega a igualdade dos indivíduos, né? Que diz que todos somos iguais na lei, na Constituição está lá, mas na prática isso não ocorre, como vocês sabem muito bem, né? Que existe a ideia do privilégio para alguns poucos e o desprivilégio, nem sei se essa palavra existe, galera, para muitos. Esses muitos são chamados de minorias sociais. Então, as minorias sociais são aqueles que são excluídos da sociedade. Então, é uma ferida aberta. Existe uma ferida aberta que tem que ser curada. E quem é que está vendo ali? Quem é que está sentindo a dor da ferida aberta? A população. Então, essa população se reúne em grupos, tá? Que vão reivindicar os seus direitos para os representantes. E muitos representantes vão escarnear
as pessoas dos movimentos sociais. Chamar de comunistas, anarquistas, né? Que é esse monte de bobagem que existe nos dias de hoje, né? Que tudo é coisa, tudo não é de Deus, então até comunista, então até fascista, então até essa loucura toda que está ocorrendo no nosso país, porque infelizmente nós somos um bando de pessoas analfabetas politicamente, né? Nós não sabemos. A gente quer ter um emprego, um privilégio. Se alguém me der um emprego na prefeitura, beleza, eu voto em ti. As pessoas não têm isso ainda, né? A corrupção começa desde a ponta até chega ao topo, né? Então, os movimentos sociais sérios trabalham pela igualdade de direitos e trabalham para suprir as demandas, suprir esta lacuna, este problema que o Estado deixa para trás, tá? Desse deu para me fazer ser entendido aqui. Beleza, continuando. Aí vamos ver alguns exemplos de movimentos sociais que o livro retrata, né? O primeiro deles é o movimento feminista. O movimento feminista, movimento só de mulher sapatão. Ainda tem isso. Vocês ouviram ou em alguma situação da vida, né? Essa é uma visão pejorativa, tá, meus alunos? É uma visão negativista, é uma visão perversa. O movimento feminista é um movimento de mulheres que se reúnem para reivindicar o básico, direitos e deveres na sociedade. São mulheres que são violentadas fisicamente, são violentadas moralmente, tá? Por uma sociedade que é altamente machista. As mulheres feministas não são anarquistas, não fizeram par com o demônio, não são do PT, né? Enfim, são mulheres que reivindicam o direito de igualdade de direitos e deveres, nada além do normal, nada além do que está na Constituição. Entenderam? Aí vamos ver aqui alguns exemplos, né? Algumas fotos das mulheres que são escarneadas, são maltratadas, né? E às vezes próprias mulheres. Tem mulheres que é altamente preconceituosa contra outras mulheres, tá? Então por quê? Porque a sociedade faz pensar aquela ideia de Max Weber, né, da ação social. O cara age de acordo com a conduta, a ação do outro, né? Se uma mentira contada 1000 vezes pode se tornar uma verdade, basicamente nessa ideia. Então, o que o movimento feminista busca trabalhar, busca reivindicar, busca deixar de forma igualitária a questão dos direitos entre homens e mulheres, a igualdade. Todos nós somos seres humanos, todos são, mesmo direito está lá na Constituição. Por que um tem que ganhar mais ou outro ganhar menos? Por que tu pode me bater e eu não te bater? Por que acontece isso, né? Então, as mulheres buscam direitos, igualdade e respeito. É essa a ideia do movimento feminista, tá? Agora existe o movimento femista, que já é outra coisa, tá? O feminismo é outra coisa, tá bom? Então, quando alguém escarnear vocês, ela é feminista, e colocar um bocado de adjetivos negativos para essas pessoas, vocês... Não é bem assim não, porque o movimento feminista não é nada disso que vocês estão pensando, é isso. Repitam o que o professor aqui acabou de dizer para vocês, tá bom? Se vocês se lembram, do dia 8 de março comemorar o Dia Internacional das Mulheres, né? Vocês lembram o fato que aconteceu para esse dia ser marcado? Foi uma tragédia. Vocês podem pesquisar, foi uma tragédia que aconteceu com mais de 100 mulheres lá nos Estados Unidos, tá? Então, todo 8 de março, essa conscientização do valor da mulher em nossa sociedade, tá? A mulher não é objeto para ser espancado nem para ser usado, tá? Então, tá aí a ideia do movimento feminista. O outro mal da sociedade, dessa sociedade hipócrita que é a de hoje, né? É a questão do feminicídio. Então, o feminicídio é a violência de forma exacerbada contra a mulher. Foi uma conquista, né, o feminicídio. Até então não era nem considerado crime bater na mulher, né? É uma contravenção e pronto. Hoje não, hoje é crime inafiançável até, tá?
Seu machismo mata, não só mais nos matem, né? Não nos matem. Então, homens, não matem as mulheres, não escarneiem as mulheres, tá? Eu tenho um dado aqui lá, isso aqui é de São Paulo, tá, galera? Olha só o índice de violência contra a mulher. Isso após o STF ter decretado que e o Congresso ter aprovado a lei do feminicídio, né? Olha o índice, né? De 2015 a 2019 aumentou, a porcentagem foi bem considerável, né? E o primeiro cara a ser condenado, preso e condenado por feminicídio foi um cidadão aqui de Belém. O primeiro caso no Brasil após a lei ser outorgada, tá? Foi um paraense que espancou, matou a esposa na casa, a companheira, né? Então ele foi o primeiro caso a ser condenado, julgado e condenado por feminicídio no Brasil. Foi um imbecil paraense, tá? Então merece estar me apanhando todos os dias. Então tá aí, né? Não pode, é crime, tá? Inafiançável, tá? E vamos respeitar os direitos das mulheres, que não são nada além daquilo que está na nossa Constituição, tá? Não é algo a mais, né? É aquilo que está. Se você gosta de ser respeitado, respeite as mulheres e os outros. Aqui mais uma manifestação, né? A marcha das vadias, né? Essa acontece todos os anos, né? No Rio de Janeiro e aliás, no mundo inteiro, a marcha das vadias, né? Um termo pejorativo, né? De protesto de fato, né? Que as mulheres foram consideradas muitos como vadias, né? A missologia, né? Então, o princípio da discriminalidade, a missogamia, né? Então, missologia é o princípio que gera todos os tipos de desigualdades, principalmente desigualdades entre homens e mulheres, que na verdade não existem desigualdades, né? Existem desigualdades biológicas, mas em questão de direitos são os mesmos, tá bom? Então, vamos lá. Outro movimento que vai surgir, porque há uma falta do Estado, é o movimento negro, né? As pessoas que lutam pelo racismo, lutam contra o racismo, né? Uma coisa tão antiga e tão atual, né? O racismo, né? Que não deveria mais existir, mas infelizmente existe gente imbecil nesse mundo, então ainda existe ainda, né? Então o movimento dos negros, das pessoas negras, vão justamente trabalhar essa questão da igualdade racial, né? Existe uma única raça humana. Qual é a raça humana? Homo sapiens, é uma etnia única. Claro, com diversidade de características, porém somos seres humanos, mas ainda existe, ou por ignorância de burrice, né? Ignorância no sentido de burrice, ou por desprezo com relação ao outro, uma índole duvidosa. Então as pessoas acabam cometendo esse tipo de crime que é bárbaro também. Aqui a gente vê, né, recentemente lá o movimento das vidas negras, né, as vidas negras importam, né, aconteceu nos Estados Unidos, né, um país que se declara altamente democrático e justo e que propicia a igualdade de seus cidadãos, o paraíso, né, de todos, né, o lugar mais sério, limpo e justo de todos, porém um dos países mais preconceituosos na questão racial, né? Vocês veem noticiários isso, né? Infelizmente essa mancha está chegando aqui no Brasil por esse extremismo louco que está ocorrendo no nosso país, tá? E nós devemos combater, tá, galera? Esse mal, isso não leva a humanidade a evoluir, pelo contrário, leva a humanidade à destruição, à degradação, tá? O racismo é algo tão perverso e imoral
que às vezes não chega nem discutir nessas coisas. Então, respeite os nossos irmãos, respeite os nossos amigos, nossos companheiros, nossos parceiros, tá bom? Racismo jamais, viu, galera? Vamos respeitar as pessoas. Tá aí o símbolo do movimento negro. Ele é universal, tá? Chegou aqui no Brasil, tá? Universal. E lembre-se, nada de piadinhas mais, nada de coisas com relação aos negros, tá bom? Porque é altamente discriminatório e preconceituoso. Tá? Então, os movimentos negros, eles querem a questão da capacidade de direitos e deveres iguais, qualquer uma, e não querem ser discriminados pela questão da pigmentação de sua pele. Tá? Aliás, é um benefício que as pessoas têm. As pessoas de pigmentação mais escura, né, elas têm um fator lá da melanina que, em relação à luz solar, altamente protege eles muito mais que a galera branca aí, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa negra com câncer de pele. Dificilmente ocorre por causa da pigmentação, protege. Então já eles que deveriam se sentir superiores a nós brancos. Eu não sou nem branco, eu sou amarelo, né? A nós amarelos e brancos, tá? Então vamos respeitar nossos irmãos, tá? Que são tão escarneados em nossa sociedade, e nós devemos muito, porque a escravidão foi um mal que assolou o nosso país no período colonial, né? Que assolou o mundo inteiro, que infelizmente existe resquícios da escravidão, né? De resquícios de ver o outro como um subalterno, né? Ver o outro com indiferença, enfim, isso deve acabar em nossa sociedade, tá, galera? Outro movimento que é tão mal visto, tão criticado, é o movimento LGBT, né? Que existem outras siglas aí, LGBTI+, né? Por que as pessoas se incomodam tanto com a vida do outro? Vocês já se perguntaram por que se incomoda tanto com a vida do outro? Tá? Se o outro é do sexo masculino e tem a preferência de afeto com o outro mesmo sexo, o que tem a ver com a vida do outro, meu amigo? Ou se a menina tem a preferência dela de sexualidade com a outra menina, o que tem a ver com a vida do outro? Então é uma questão de se importar mais com a vida do outro do que com a sua. Então as pessoas, é um preconceito tão imbecil, idiota isso, tá? Que as pessoas acabaram historicamente, né? Sempre ocorreu no mundo, tá? Sempre ocorreu a homossexualidade desde que existem seres humanos, tá? Mas sempre que alguém escreveu lá não sei o que, aí vai dizer que não é, né? Cor de Deus. Então quem foi que criou então essas pessoas, seres humanos, se não foi Deus? Tá? Às vezes as más religiões ou os maus líderes, né, propagam o escárnio, propagam a indiferença e propagam o racismo e o preconceito. Maus líderes, não são todos não, mas tem muita gente que é perversa e que se esconde nas paredes de igrejas, tá? E essas pessoas que propagam a miséria do preconceito com essas pessoas. Então elas vêm para lutar justamente pela ideia dos direitos, como se vê pessoas, cidadãos normais. Cidadãos são pessoas que saíram, têm uma família, saíram de uma família, tá? Só porque tem uma preferência diferente da minha, não quer dizer que não são as pessoas que são pessoas demoníacas, nada disso, né? Existe muita fake também que acaba divergindo contra as pessoas. Então vamos acabar com essa tolice, essa bobagem de preconceito. Vamos respeitar as pessoas têm as preferenciais deles, nós temos a nossa. É engraçado que encontrei uma pessoa que é altamente inescrupulosa, ignorante e demagogo e escarneando com a pessoa que é homossexual. E essa pessoa tem uma vida totalmente pautada na mentira, tá? E quer julgar as pessoas, né? Então é uma verdadeira
desumanidade, tá? Essa palavra. Então vamos respeitar as pessoas homoafetivas, homossexuais, são pessoas como nós, tem suas tendências, tem seus gostos, igual nós temos os nossos, e pronto, cada um vive a sua vida, tá? Então, meus alunos, vamos aprender a respeitar as pessoas, né? Vamos aprender a respeitar a diversidade, tá? Por quê? Porque isso é justo, porque isso é bom, isso é moral, isso é ético, tá? Então, tá aí, galera, os movimentos nós temos no nosso livro, tá? Esses movimentos existem porque existem problemas, tá? Muitas das vezes são mal vistos pelos aqueles que estão no poder, ou se são nem mal vistos, são simplesmente jogados de lado. Então, os movimentos sociais, repito, só existem porque existem lacunas deixadas pelos administradores, seja do país, seja do estado, seja do município. Então, os movimentos sociais vêm para reivindicar nada mais, todos eles, galera, vêm para reivindicar nada mais do que direitos e deveres iguais, tá? E respeito, tá? Se dá pela questão da mulher, se dá pela questão do homem negro, da mulher negra, ou seja, pela preferencial na questão afetiva, tá? Então, as pessoas buscam esse respeito. Se não gosta de ser respeitado, então respeite as pessoas, tudo bem? E para nós não ficarmos tão entediados, tá? Tem aqui a questão das manifestações, né, do movimento lá do 13 de junho de 2013, tá? Com uma manifestação a maioria por estudantes, que começou lá em São Paulo e que chegou a 12 capitais. Foi chamada a nova revolta do Vintém, né? A revolta dos 20 centavos. Isso foi em 2013, na leitura de vocês vão buscar, né? Houve uma questão do aumento da tarifa dos ônibus coletivos, do metrô, e a galera lá, os jovens não gostaram, né, porque ônibus sucateados, serviço público mal prestado. Aí houve foi só um estopim para que a sociedade se organizasse e começasse a reivindicar outras pautas, como por exemplo a educação, o saneamento básico, a saúde, enfim. Então isso chegou a 12 capitais, foi um movimento não político partidário, foi um movimento político porque reivindicava estrutura melhor pelo poder público, mas não político partidário. Tanto que muitos políticos quiseram se infiltrar dentro desses movimentos e foram expulsos, né? Todos os políticos, do PT, do PSDB, do PL, enfim, do PSL, foram querer se enxerir lá dentro do movimento e foram escarneados pela galera, tá? Então não era movimento partidário, era movimento político que reivindicava a priori a questão de uma tarifa de passagem justa e posteriormente, como o país, o estado deixou muitas lacunas, a galera começou a reivindicar outras coisas e isso perdurou muito tempo e foi um estopim para outros movimentos pelo mundo, na França, na China, em Bangkok, na Rússia, na Inglaterra, enfim. Assim como o movimento Vidas Negras se espalhou, começou num país, se espalhou pelo mundo, o movimento do Vintém também se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, tá, galera? Então, deixo para vocês essas imagens, né, que foram reivindicar a democracia justa, reivindicar a educação e dizer que lutar nunca será crime, lutar pelos seus direitos, tá? E cumprir com seus deveres, isso jamais será crime. Aí alguém pode até te chamar de subversivo, de anarquista, de comunista, mas não liga, é gente doida, é gente ignorante, que não sabe de nada. Então vamos lutar pelo aquilo que a gente acha que é justo, para o bem meu e para o bem do coletivo. O que importa é o coletivo, que as pessoas estejam numa sociedade de fato
que propague a justiça e a igualdade. Então eu deixo essas imagens para vocês. Bom estudo para todos e lembre-se, meus alunos, ninguém nasce preconceituoso, tá? Valeu, até a próxima aula.